noite. Meu nome é Fabiano Bichoetti, sou nefrologista aqui de Uberaba. Trabalho aqui no Hospital de Clínicas da UFTM, também no Hospital Mário Palmério, onde coordeno serviços de diálise, nefrologia clínica e transplante. Eu queria inicialmente agradecer ao pessoal da Faculdade de Jataí pelo convite para estar participando desse curso de interpretação de exames aplicados à urgência e emergência. O tema que me foi proposto foi falar um pouquinho de creatinina, ureia, exame de urina e urocultura. Mas, basicamente, eu vou focar na creatinina e no exame de urina. E o título da minha apresentação remete à importância desses exames para a nossa prática. A gente brinca que não existe cardiologista sem um eletro, assim como não existe o nefrologista sem o exame de creatinina e o exame de urina. Então, meu título de aula remete a isso, creatinina e exame de urina, que é o nosso eletrocardiograma, o eletro do nefrologista, não só para o paciente crônico, mas também na urgência e emergência. Então, vamos falar primeiro sobre a creatinina e da importância desse exame, dessa dosagem da creatinina para o nosso atendimento, para o nosso paciente crônico, mas também na urgência e emergência. O processo de formação da urina, ele envolve várias etapas. O sangue chega nos rins através da arteríola aferente, chega através da artéria renal, em último grau, lá pela arteríola aferente, ele entra pelo glomérulo. Esse sangue, grande parte desse sangue é filtrado, certo? Grande parte é reabsorvido e uma pequena parte é secretado pelo túbulo. O resultado desse processo de filtração glomerular, menos o que é reabsorvido pelo túbulo, mais o que é secretado por esse túbulo, é o que a gente tem como a urina no final de todo esse processo. Então, esse processo inicial de filtração glomerular, que é a primeira etapa de formação da urina, reflete quantos por cento o meu rim está funcionando. Então, eu sei, se eu souber quantos por cento de sangue está sendo filtrado, consequentemente, eu vou conseguir avaliar quantos por cento o meu rim está funcionando. Então, entender esse processo de formação da urina é primordial para a gente entender qual substância eu devo dosar para conseguir estimar esse funcionamento dos rins. Então, quando eu penso nesse processo de filtração, reabsorção e secreção, se eu conhecer uma substância que é filtrada, mas que não sofre a interferência de reabsorção e secreção, eu vou poder saber que quanto dessa substância é eliminada pelo organismo, já que ela não é reabsorvida nem secretada, é mais ou menos quantos por cento o meu rim está funcionando. Então, essa noção de taxa de filtração glomerular, ou seja, mais uma vez, quanto que está sendo filtrado de determinada substância, é basicamente quantos por cento o meu rim está funcionando. Então, entendendo esse processo, o próximo passo seria descobrir qual substância é essa que é limpa do nosso sangue através de filtração renal, sem passar por processos de reabsorção e de secreção significativos. A gente aprende lá na fisiologia que essa substância mais próxima do ideal seria a inulina, substância 100% filtrada, não reabsorvida e não secretada. Logo, se eu souber quanto de inulina eu elimino ao longo do dia, eu posso inferir quantos por cento meu rim está funcionando. Mas a inulina não está presente no nosso organismo, eu teria que injetar inulina e fazer essa quantificação. Ou seja, uma metodologia muito pouco prática. Daí veio a ideia, né, de se usar a creatinina. A creatinina, ela depende do metabolismo do músculo esquelético, né, uma substância produzida continuamente pelo nosso organismo. Ela é livremente filtrada, ou seja, chegou creatinina no rim, vai ser filtrada, não é reabsorvida e uma pequena parte, de 10 a 20%, é secretada. Logo, se eu sei quantos por cento eu elimino de creatinina ao longo do dia, eu posso inferir quantos por cento está o funcionamento do meu rim. Mas aí já tem o primeiro detalhe.
ela sofre excreção. Então, eu costumo dizer que a creatinina ela superestima o funcionamento do rim, porque ela não é 100% eliminada apenas por filtração glomerular. Uma parte é secretada pelo túbulo. Primeiro detalhe em relação à creatinina. A creatinina ela sofre também outras variações que a gente tem que conhecer na hora de interpretar o exame. Quem tem massa muscular aumentada, alta ingesta proteica, vai ter uma creatinina mais alta. Ao passo, aquele paciente desnutrido, com uma massa muscular reduzida, vai ter uma creatinina mais baixa no sangue e pode ter uma insuficiência renal, entre aspas, falseada por esse valor baixo de creatinina. Ao passo que aquele paciente com uma ingesta proteica elevada, com muita massa muscular, vai ter uma creatinina alta e falsamente pode ser chamado de paciente com doença renal. Em situações como a síndrome nefrótica, anemia falciforme, essa secreção aumenta e isso vai superestimar mais ainda a filtração do rim. Agora, algumas medicações como cimetidina, o trimetoprim presente na composição do Bactrim, um antiviral muito novo usado, né, que é o dolutegravir, diminui a secreção da creatinina. Então, tem paciente, por exemplo, com HIV, que toma o dolutegravir, vai ter uma creatinina mais alta, e não necessariamente ele tem lesão renal. Algumas outras substâncias, como, por exemplo, bilirrubina, interfere na avaliação. Pacientes com doença renal avançada vai ter um número maior de bactérias intestinais que vão degradar essa creatinina. Indivíduos de raça negra têm sabidamente uma creatinina mais alta. Indivíduos já desidratados vão ter uma creatinina mais alta também, mostrando aí uma queda da filtração, assim como aquele que usa anti-inflamatório. Ao passo que o hepatopata, pelo déficit de metabolismo proteico, vai ter uma creatinina mais baixa. Então, além dela ser secretada, e esse é um problema, olha como outros vários fatores interferem aí na creatinina do paciente. Então, nós temos que conhecê-los para saber interpretar de maneira mais fidedigna o exame. Outro problema, ela demora para se elevar na doença renal crônica e também demora para se elevar na insuficiência renal aguda. A gente está vendo esse gráfico aí na tela, que é um gráfico da creatinina sérica sobre a taxa de filtração glomerular. Uma elevação na creatinina de 0,7 a 1,2, olha que eu estou falando de dois valores normais, já mostra uma redução de clearance de 50%. Então, não é porque a creatinina aumentou pouco que isso tem baixa relevância clínica. A creatinina demora muito para subir. E outra coisa, a creatinina normal, como eu falei, nem sempre o funcionamento renal está normal. Creatinina não quer dizer nada. É importante se calcular a taxa de filtração glomerular, que é o clearance dessa creatinina. E a gente não pode esquecer da questão da idade. Depois dos 40 anos, há um déficit normal do funcionamento do rim, uma queda de clearance por volta de 1 ml a 2 ml minuto de clearance por ano. Então, é normal que indivíduos idosos tenham uma creatinina normal, mas isso já se reflita numa redução da sua taxa de filtração glomerular. Então, se tem tanto problema, por que ainda assim a gente escolhe a creatinina? Porque ela pode ser dosada a qualquer momento, facilidade do manejo laboratorial, está no nosso sangue, eu não preciso injetar nada, como acontece com outras substâncias, como a inulina, como o iohexol e o iotalamato, como o EDTA, que são substâncias aí usadas aí em medicina nuclear. A creatinina já vem sendo estudada há anos e anos. Hoje, uma das substâncias mais promissoras é a cistatina C, que às vezes alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Ela é produzida basicamente por todas as células nucleadas do nosso organismo, filtrada, pouca interferência em termos de reabsorção e secreção, com a vantagem de não sofrer todas aquelas interferências que a creatinina sofre, a não ser em pacientes com problemas de tireoide e usuários de corticoide. Parece que hoje a melhor forma de se avaliar o funcionamento do rim é, se possível, ter essas duas substâncias, a creatinina e a cistatina C. Antes, a cistatina C era um exame ainda muito caro e pouco acessível. Hoje já é um exame que a gente consegue solicitar com uma maior facilidade. Mas a nossa prática ainda do meu serviço, e acredito que a grande maioria dos serviços,
é ainda dosar a creatinina. Como eu falei, creatinina sérica não adianta, eu preciso do clearance da creatinina, que é o que vai estimar a taxa de filtração glomerular. A gente pode usar, por exemplo, urina de 24 horas, e é difícil. Imagina na urgência você precisar de saber quantos por cento o rim do seu paciente está funcionando e precisar de uma coleta de 24 horas. Além disso, você está no ambulatório, como é que a gente pede de rotina para paciente idoso que não consegue recolher a urina, para criança que também é difícil colher a urina de 24 horas? Então, o mais prático é não calcular pela urina de 24 horas, mas estimar esse clearance através de fórmulas que usam a creatinina do sangue. A primeira e mais famosa delas é a fórmula do Cockcroft-Gault, que a gente consegue fazer na mão, 140 menos a idade vezes o peso, sobre a creatinina V72. Se for mulher, a gente multiplica o resultado por 0,85. Durante muitos e muitos anos, essa foi a principal fórmula para cálculo de clearance. Até que, nos últimos anos, surgiram fórmulas melhores e mais acuradas, como o MDRD, e a melhor de todas, que é a nossa melhor escolha sempre para avaliar taxa de filtração glomerular, é o CKD-EPI. Logicamente, é uma forma extremamente complexa, não dá para fazer de cabeça, mas através dos aplicativos que a gente tem hoje em dia, fica bem fácil. A maior parte dos laboratórios já até solta o valor da creatinina em cima e embaixo o clearance. E geralmente a fórmula que eles usam é esse CKD-EPI. Então, o Cockcroft-Gault é uma fórmula de 1970 e serviu para muita gente. Depois veio o MDRD, quase nos anos 2000, em 2009 o CKD-EPI, e no ano passado o CKD-EPI sofreu uma atualização na sua fórmula, onde a gente não usa mais a raça no cálculo do clearance da creatinina. Então, se você quiser ficar atualizado para usar a fórmula que melhor estima a função renal do seu paciente, a fórmula é essa, o CKD-EPI de 2021. Como é que nós vamos ter acesso a isso? Esse é um aplicativo que eu uso, ele ainda está nesse slide aqui com a versão desatualizada, mas já tem a versão de 2021. Eu falo, os aplicativos aí de Google Play, Apple Store, só digitar E minúsculo, GFR maiúsculo, vai aparecer esse aplicativo da Fundação Nacional do Rim dos Estados Unidos, esse do rim laranja. A gente clica nesse aplicativo, ele dá todas as opções de fórmula e em cima está lá o CKD-EPI como a principal escolha. Você alimenta com a creatinina do paciente, com a idade, gênero masculino ou feminino, e na versão mais atualizada já não tem a questão da raça. E automaticamente ali na parte de baixo já vai falar qual é o clearance do seu paciente. E o que eu considero normal? Eu considero normal o clearance acima de 60. Ah, mas eu já vi que o valor de referência tem de 89, de 60 a 89, acima de 90. Para falar que o paciente tem doença renal crônica, o clearance é abaixo de 60. Para falar que alguém é renal crônico com clearance acima de 60, é só se ele apresentar algum marcador de lesão estrutural, como perda de albumina na urina, como nós vamos comentar. Então, para falar em renal crônico, clearance pode ser por essa fórmula menor que 60 por pelo menos 3 meses. Por que essa questão dos 3 meses? Para não chamar de crônico alguém que tem uma lesão aguda que pode recuperar. Nesse slide aqui, que eu inverti a ordem, fala um pouquinho das fórmulas. Então, quer dizer que eu nunca vou poder usar o Cockcroft-Gault? Ainda é usado para pacientes com insuficiência renal aguda, entra aí dentro do contexto de urgência e emergência, principalmente para a gente calcular dose de medicamentos. Quando eu tenho um paciente com IRA e ele está lá precisando tomar algum antibiótico, a dose desse antibiótico tem que ser corrigida. Porque como o rim não está filtrando, esse antibiótico recircula, acumula e pode causar lesões adicionais, inclusive para o rim. Então, para a gente calcular o clearance e, consequentemente, ajustar a dose do medicamento, os livros, os autores ainda falam de usar essa equação aí do Cockcroft-Gault, beleza? Mas, se você fala, eu quero usar só uma que acerta sempre, escolham aí o CKD-EPI, que é a melhor equação de todas. Então, com o clearance, eu consigo fazer o estadiamento do meu paciente em 6 estágios de doença renal crônica.
E com a presença da albuminúria que nós vamos falar, a gente também coloca ele em estágios A1, A2 ou A3, conforme essa perda de albumina na urina, ok? Então, isso é o critério que eu uso para doença renal crônica, através do clearance. Para doença renal aguda, para injúria renal aguda, eu não preciso calcular o clearance. Eu vou avaliar ou a redução da urina, do volume urinário, ou a elevação da creatinina. Esse é o score de Cadigo que a gente usa para o diagnóstico de IRA. E eu falo que IRA é uma elevação de 0,3 na creatinina do paciente. Por exemplo, ele desidratou e a creatinina subiu em 48 horas de 1 para 1,3. Mas 1 é normal, 1,3 é normal. Mas se subiu 0,3 em 48 horas, é IRA. Um aumento de 1,5 vezes até 1,9 vezes em relação ao basal. Esse aumento pode demorar até 7 dias. Ou uma redução do volume urinário, uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora, por 6 a 12 horas. O estágio 1 de IRA dá o diagnóstico. Então, daí a importância da creatinina para o diagnóstico da IRA. Eu tenho outros estágios de IRA, o estágio 2 e o estágio 3, conforme a piora dessa creatinina ou a redução mais pronunciada do débito urinário. Uma creatinina 2 a quase 3 vezes o valor basal é o estágio 2, mais que 3 vezes o basal ou maior que 4 já vai caracterizar o estágio 3. Então, a elevação da creatinina, além de dar o diagnóstico na IRA, ela consegue estadiar o paciente em critérios de maior gravidade. E a ureia? A gente falou tanto de creatinina, mas não falou de ureia. A ureia a gente não usa para dar diagnóstico, nem de doença renal crônica, nem de IRA. Ninguém vai falar que o paciente tem IRA por um aumento de creatinina. Ninguém vai falar que ele por um aumento de ureia, desculpa. Ninguém vai falar que ele tem doença renal crônica por um aumento de ureia. É uma consequência. E essa ureia alta, ela reflete o acúmulo de compostos nitrogenados, onde a ureia é um dos mais importantes, mas não é o único. Então, o paciente com DRC e com IRA com ureia mais alta, ele vai ter uma série de sintomas que a gente pode chamar aí de uremia. O que a ureia me ajuda na prática? Quando a ureia está muito mais alta do que o valor da creatinina numa situação de IRA, por exemplo, uma creatinina de 1,5 e uma ureia de 200, ureia muito mais alto do que o esperado para aquele valor de creatinina, sugere um componente pré-renal. Isso é uma dica para o dia a dia. Ureia pode estar aumentada por outros fatores. Por exemplo, a gente está vendo essa epidemia aí de Covid, pacientes que usam muito corticoide, pacientes que têm sangramentos aí por conta da questão de anticoagulação do Covid, eles têm uma ureia muito mais alta do que o esperado para aquela creatinina. Então, isso às vezes a gente acha, o paciente está mal dialisado, estou fazendo diálise todo dia, a ureia não abaixa, pode ser por conta disso. E a ureia pode estar diminuída em situações aí de desnutrição, hepatopatia. Às vezes você espera que a ureia do paciente suba e, na verdade, ela não sobe. E você acha que ele não vai ter uma síndrome urêmica porque essa ureia não sobe. Lembrar que tem situações que ela fica mais baixa. Beleza? O que eu queria comentar a princípio aí sobre ureia, muito pouquinho, mas principalmente da creatinina, é isso. É um instrumento de diagnóstico, seja na IRA, pelo critério do Cadigo, seja na DRC, pelo cálculo do clearance, pelo CKD-PI, onde a gente avalia aquele clearance menor que 60 por pelo menos 3 meses. Em relação ao exame de urina, que pode ser chamado aí de rotina de urina, EAS, urina 1, sumário de urina, tudo é a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente erra até na hora de colher o exame de urina, e tem uma série de orientações, desde não fazer exercício físico extenuante por 72 horas antes do procedimento, lembrar que a mulher menstruada, ao colher o exame de urina, vai ter aí uma presença de hematura, e isso pode falsear e complicar alguns diagnósticos, fazer sempre uma higienização adequada para evitar contaminação e colher sempre o segundo jato, eliminando aquele primeiro jato que pode vir aí contaminado com leucocitúria, colher sempre o segundo jato para que isso não interfira a nossa análise. Esse é um exemplo clássico de um exame de urina, onde ali a gente vai ver cor, a gente vai ver aspecto da urina, se tem depósito ou não, qual que é a densidade, qual que é o pH, o que apareceu de diferente de análise química, como corpos cetônicos, glicose, proteínas, presença de sangue, presença de nitrito, e o exame microscópico que vai ver hemácias, leucócitos, cristais,
cilindros. Nós vamos comentar algum desses itens do exame de urina que nos ajudam nos diagnósticos aí frente à urgência e à emergência. Então, uma das coisas que chama sempre muita atenção é a cor da urina, né? Então, aquela urina que está com hematúria, aquela urina bem avermelhada, sugere hematúria. Aquele paciente que tem uma urina mais de aspecto mais branco, leitoso, isso sugere aí um quadro aí de piúria. Aquela urina mais amarelada, tendendo para uma urina mais amarronzada, sugere um paciente com alguma patologia hepática, com quadros de icterícia. E eu trouxe aqui alguns exemplos de alterações bem típicas e algumas que a gente não vê tanto e quando vê fica até assustado. Então, urina vermelha hematúria, traumatismos geniturinários, nefrolitíase, câncer, tudo pode dar essa coloração na urina. Um remédio que é muito passado aí em urgência e emergência para infecção urinária, que é um analgésico do trato urinário, que é o pirídeo, né, que é a fenazopiridina. Esse medicamento deixa a urina cor alaranjada. E se a gente não conta isso para o paciente, ele acha que está com um problema muito grande. Então, ao passar esse medicamento, como alguns outros, tem sempre que falar, olha, pode alterar a cor da urina, isso é normal. Vira e mexe aparecem esses relatos de casos dessa síndrome da urina roxa, que você vai achar sempre relatos de casos aí como Purple Bag Syndrome, que acontece em pacientes que são usuários crônicos aí de sonda vesical e que essa sonda acaba se colonizando por bactérias que produzem a indoxilsulfatase. E elas, ao degradarem o sulfato, elas conferem essa cor para a urina. Então, quando isso aparecer para você, pense em algum processo de infecção bacteriana. E tem também urina verde, que vira e mexe aparece em questões de prova, relatos de caso. Lembrar que presença de urina verde, dose excessiva de propofol, o azul de metileno, que é usado nos choques refratários, usado aí também na avaliação de fístulas, avaliação de trânsito intestinal e, às vezes, até intoxicação por amitriptilina pode dar urina verde. Então, a cor da urina também acaba ajudando a diversos diagnósticos. E a cor da urina, ela também nos fala, tem relação à hidratação. Essas tabelinhas são amplamente disponíveis, a gente até passa para alguns pacientes para mostrar. Quando a sua urina está do 1 ao 3, ela está hidratada, e a partir daí o paciente já é orientado a buscar mais água, se hidratar. A cor da urina é um marcador, por muitas vezes simples, isso facilita muito para o entendimento do paciente, mas que ajuda nessa questão de manter-se hidratado, ok? Alguns outros elementos com algumas associações clínicas. Densidade urinária. Lembrar que muita gente confunde densidade com osmolaridade. E conhecer a osmolaridade urinária é interessante em situações, por exemplo, de hiponatremia. Dosar a osmolaridade é difícil, já a densidade é mais fácil. Existe uma conta que mostra essa relação. Lembrar que pode ser útil, mas que não é sempre via de regra. Avaliação de turbidez, quando eu tenho uma urina turva, logicamente a primeira coisa que eu tenho que pensar é infecção. Logicamente, outros depósitos podem dar isso, mas urina turva sempre lembrem aí de infecção. Odor é uma coisa que a gente praticamente não avalia, fica mais a cargo do biomédico que está avaliando. Tem algumas doenças, como por exemplo a fenilcetonúria, que é um erro de metabolismo, que pode estar associada a algum cheiro específico de urina, como é descrito aí como cheiro de mofo. O pH urinário, talvez na urgência e emergência ajude pouco, mas para a prática clínica do nefrologista, pode estar associado a alguns processos de infecção. Então, tem bactérias que tendem a deixar o pH mais alcalino e associadas, inclusive, à formação de cálculos aí, como aqueles cálculos coraliformes. Determinados tipos de litíase estão associados a um pH mais ácido, então a avaliação do pH é importante por isso. E na investigação de acidose metabólica, principalmente aquela acidose metabólica com anion gap normal, que pode ser uma acidose tubular renal, aí o pH da urina se torna interessante. Presença de hemoglobina na urina pode acontecer por rabdomiólise, situações onde eu tenho hemólise, como microangiopatia trombótica, malária, em doenças como hemoglobinúria paroxística noturna e até mesmo anemia falciforme. Apareceu glicose na urina, logicamente a gente vai pensar, nossa, esse paciente é diabético, deve estar com diabetes mal controlado. Mas não podemos esquecer de tubulopatias, como, por exemplo, a doença de Fanconi, que é aquela lesão onde eu não reabsorvo determinados elementos
no túbulo contorcido proximal e perco isso na urina. E hoje o uso cada vez mais frequente dos inibidores da SGLT2, dapaglifosina, canaglifosina, que são medicamentos cujo mecanismo de ação é aumentar a excreção renal de glicose. Quem toma esses remédios vai ter sempre glicose aumentada na urina. Então, tomar cuidado para não achar que isso é sempre patológico. Em relação às proteínas perdidas na urina, quando estão presentes, a gente pensa, logicamente, em determinadas doenças glomerulares ou tubulares, mas não podemos esquecer que febre e até o ortostatismo, o fato de você levantar bruscamente e já colher o exame de urina, pode dar proteína positiva. Uma coisa que a gente erra sempre é achar em relação ao nitrito. Ah, tem nitrito positivo e é infecção. Beleza. Tem várias enterobactérias que produzem essa enzima nitrito redutase que deixa nitrito positivo. Então, quando vem um exame que você está suspeitando de infecção urinária e o nitrito vem positivo, você fica todo feliz porque provavelmente você acertou o diagnóstico de infecção. Mas lembrar que tem muitas bactérias que não produzem essa enzima. E a gente nunca pode associar o diagnóstico de infecção com a obrigatoriedade do nitrito positivo, ok? Fica a dica aí para vocês. E corpos cetônicos, quando presentes, tá? Mas é importante na suspeita de uma cetoacidose diabética ou de um coma hiperosmolar na urgência, eu tenho que pegar o exame de urina e ver se tem corpos cetônicos, e até situações como, por exemplo, aí, jejum prolongado vai dar corpo cetônico positivo na urina, ok? Em relação à proteinúria, não é normal a gente perder proteína na urina. A gente tem proteína normalmente, a gente perde uma quantidade geralmente abaixo de 300 miligramas ao dia, que são as proteínas normais dos tubos ali, as proteínas de Tan-Horsfall, mas sempre que a gente tem uma lesão glomerular, uma lesão tubular, a gente vai perder mais proteína. A clínica disso é uma urina espumosa, geralmente é o que o paciente fala para a gente, e a proteinúria pode ser, como eu disse, glomerular, por conta de uma glomerulopatia, uma doença de lesões mínimas, uma membranose, uma GES, uma proteína tubular, uma nefrite intersticial, pacientes aí que têm infecções aí por metais pesados, isso pode acontecer. Uma proteinúria por excesso de proteínas que estão sendo produzidas, e isso é claramente visto no mieloma múltiplo, né? Pacientes com mieloma múltiplo produzem cadeia leve em excesso, né? Produzem proteínas em excesso, né? E essas proteínas vão ser hiperfiltradas e vão acabar saindo na urina, se precipitando na forma de cilindros, e é um tipo de proteína que a gente chama por hiperfluxo, e uma que é mais rara, que é a proteinúria associada a processos obstrutivos, ok? A albuminúria é o tipo mais comum de proteína perdida, seja na hipertensão, seja no diabetes e em algumas glomerulopatias. Então, muitas vezes, quando eu avalio a proteinúria, eu poderia estar avaliando até mesmo a albuminúria, que é mais sensível, eu consigo pegar uma lesão renal muito mais precoce avaliando por albuminúria do que necessariamente por proteinúria. E existe uma facilidade, que é pedir a albuminúria também sem necessidade da urina de 24 horas. É só pedir a relação albumina sobre creatinina na amostra de urina isolada. O normal é menor que 30, o alterado, que a gente chama de microalbuminúria, 30 a 300, acima de 300 de albuminúria, eu já falo de uma macroalbuminúria. Então, esse exame é muito importante, muito. Dosar a perda de albumina na urina, ok? Então, a proteinúria menor que 300 miligramas é o normal, níveis subnefróticos até 3,5 gramas e mais que 3,5 gramas já é uma proteinúria nefrótica. Ah, no meu hospital a gente tem costume de pedir relação proteína-creatinina. Diferente da relação albumina-creatinina, que é muito boa, a relação proteína-creatinina não é tão fiel quando comparado ao exame de 24 horas. Então, lá na urgência e emergência, não dá para colher 24 horas, beleza. Chegou um paciente, você está suspeitando de glomerulopatia, seja num contexto de síndrome nefrótica ou síndrome nefrítica, pode pedir essa relação, é muito mais rápido e mais fácil. Mas lembrem que a correlação não é tão boa quanto a correlação que a albumina tem no seu exame de amostra isolada, beleza? Falando dos exames que envolvem proteína, eu quis trazer esse caso, que é um caso de consultório, um paciente que veio nos mostrar a importância de um exame que cada vez mais vem sendo pedido,
que é eletroforese das proteínas urinárias. A gente está mais acostumado a pedir eletroforese de proteína do sangue, né? Aquele padrão do mieloma, que é em chifre de boi, aumento de gama, mas esquece que a gente pode pedir também na urina. E olha esse caso, uma paciente de 70 anos, diabetes há 5 anos, tomando só metformina. Beleza, um diabetes que deve ser um diabetes do bem. Fundo de olho normal e uma glicada de 6%, sem lesão de órgão-alvo e uma glicada muito boa. Encaminhado para o nefro por conta de nefropatia diabética, pois o exame de urina dela evidenciou 2 cruzes de proteína. E a paciente estava muito edemaciada. Olha só que interessante. A relação albumina-creatinina veio de 319 miligramas, mas a proteinúria de 24 horas veio 6,6 gramas. Fica a dica, pessoal. Quando você faz o exame de urina simples e vem lá cruz de proteína, a proteína que o exame pega é só a albumina. Ele não pega outros tipos de proteína que estão sendo perdidas. No diabetes, na hipertensão, síndrome metabólica, boa parte das glomerulopatias é a albumina mesmo que a gente perde. Mas tem situações em que a proteína perdida na urina não é a albumina. E foi exatamente esse caso. Quando a gente fez a 24 horas, para nossa surpresa, 5,6 gramas de proteína. Opa, se está perdendo tanta proteína e não é albumina, qual proteína está sendo perdida? Fizemos eletroforese de proteína e veio um pico monoclonal na fração gama, ou seja, ela tinha uma presença de proteína monoclonal. A partir disso, viu-se que ela tinha anemia, viu que ela tinha um cálcio mais alto e fechou o diagnóstico para mieloma múltiplo. E foi encaminhada por nefropatia diabética. Essas gamopatias, mieloma, amiloidose, gamopatia monoclonal significado renal, têm um curso, às vezes, mais brando e passa desapercebido. Então, fica a dica para vocês. Se você tem um paciente com mais de 50 anos que tem proteinúria e você não consegue justificar essa proteinúria pelo diabetes dele, peça esse exame de eletroforese na urina de 24 horas. Veio o pico monoclonal, encaminha para o hemato, porque provavelmente você está à frente de uma doença hematológica. Beleza? Na pesquisa desses elementos anormais, tem a presença dos eritrócitos, né, das hemácias, e a presença de leucócitos. Lembrar em relação às hemácias, nós vamos mostrar no próximo slide, a infinidade de causas de hematúria. Em relação aos leucócitos, lembrar que quando a gente consegue fazer a especificidade desses leucócitos, se eu tenho muito eosinófilo, eu tenho que lembrar de nefrite interdicial aguda, aquela lesão renal aguda associada a rasgo cutâneo, febre, artralgia, que acontece, por exemplo, depois de um uso de um antibiótico, onde o paciente desenvolve uma reação alérgica. Se tem muitos linfócitos dentro desses leucócitos, eu tenho que pensar, inclusive, que esse paciente, se for um transplantado, ele pode estar fazendo algum processo de rejeição. Então, algumas dicas aí na prática: tem hematúria. O mais importante é tentar diferenciar se essa hematúria é glomerular ou não. Para isso, a gente tem aquele exame lá do dismorfismo, pesquisa do dismorfismo, dos cilindros hemáticos, mas que raramente eles acertam. Então, esse é um exame que, se vem positivo, ótimo, mas se veio negativo, não descarte glomerulopatia por conta de um dismorfismo negativo. Eu posso ter hematúria, por exemplo, por lesões de uretra, eu posso ter associado a prostatismo, pode ter associado a problemas vasculares, como a síndrome do quebra-nozes. Então, pode ter devido cisto, tumores. Então, são várias as causas aí de neoplasia. Na investigação ambulatorial de um paciente que vem para a gente com hematúria e mais nada, a gente sempre acaba pedindo um exame de imagem, né? Tomografia é um exame melhor. Acaba pedindo também o dismorfismo eritrocitário, pede-se a cultura para ver se não tem nenhuma infecção e discute com o urologista a realização da cistoscopia, que é aquele exame que vê dentro da bexiga para ver se tem alguma alteração. Deu tudo negativo, provavelmente é uma hematúria de causa glomerular, aí a gente vai ficar à frente de nefropatia por IgA, doença da membrana fina, isso aí. Muitas dessas vezes, hematúria e mais nada, a gente não biopsia, mas é um assunto para uma outra oportunidade, ok? Em relação à leucocitúria, um erro grande que é achar que leucocitúria é igual a ITU. Fiz o exame de urina, deu lá 200 mil leucócitos, beleza, é ITU. Cuidado! Leucocitúria nem sempre é infecção urinária. E aqui eu trago para vocês várias causas de leucocitúria, mas que a cultura é negativa, ou seja, não tem bactéria. Tuberculose renal, infecção fúngica, vulvovaginites,
uretrites e prostatites, a nefrite intersticial aguda, pedra nos rins, paciente que está com sintoma, vai colher uma cultura e toma antibiótico antes, vai ter os leucócitos aumentados, mas a cultura vai dar negativa. Daí a importância de saber interpretar a cultura, se o paciente tomou ou não antibiótico previamente. Infecções por germes que não crescem em meios de cultura convencionais, como ureaplasma e micoplasma, e algumas glomerulopatias. Guardem isso, pessoal. Leucocitúria nem sempre é igual à infecção do trato urinário, ok? Para eu falar em infecção do trato urinário, é urocultura positiva, mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, e sintoma. Eu preciso pedir urocultura sempre, então? Nem sempre. Pacientes jovens com ITU baixa, do tipo cistite, né? Então, uma cistite, que não está complicada, está com um quadro muito típico, aquela paciente jovem que chegou no seu plantão, disúria, polaciúria, urgência miccional, refere quadro semelhante há 2 meses atrás, tendo tratado com antibiótico. Beleza. Pediu exame de urina, tem lá hematúria, leucocitúria, podendo ou não ter nitrito positivo, trate essa paciente sem a necessidade de pedir cultura. E oriente, se em 48 horas não melhorar, retorne ao pronto atendimento. Agora, ITU complicada, pielonefrite, criança, quadro recorrente, sempre peça urocultura. A gente precisa de urocultura nesses casos para guiar o nosso tratamento. Não é agora uma cistite não complicada em paciente, por exemplo, mulher jovem, ok? E bacteriúria sintomática, agora o contrário. Tem a bactéria na urina, minha cultura está positiva e minha paciente não tem sintoma nenhum. Eu devo tratar todo mundo? Antigamente tratava idoso, tratava diabético, hoje não. Só vai tratar bacteriúria sintomática na gestante, naquele paciente que vai ser submetido a um procedimento urológico, por exemplo, uma passagem de duplo J, uma biópsia renal ou transplantado renal recente. Fora isso, tem bactéria na urina, mas o paciente está assintomático, não há necessidade de tratar, ok? Existem aí vários cilindros, né, que aparecem no exame de urina, destaque principalmente para os cilindros eritrocitários, né, que são associados aí à presença das glomerulopatias, cilindros de mioglobina, que são comuns aí na rabdomiólise, cilindros leucocitários, né? Então, leucócitos dentro da luz do túbulo. Então, tudo que está dentro da luz do túbulo e acaba se precipitando, eu chamo de cilindro. Então, pode ser de leucócitos, de mioglobina, pode ser de gordura, que acontece aí na síndrome nefrótica. E lembrar de um cilindro chamado, quando ele aparecer no exame de urina, cilindro granular. Isso é típico de insuficiência renal aguda, onde eu tenho lesão do túbulo. Diferente da pré-renal, onde o cilindro é hialino, no cilindro granular já fala a favor de necrose tubular aguda. Já que a gente falou de IRA, lembrar de alguns exames que a gente dosa na urina, que também são úteis. Fração de excreção de sódio, sódio urinário e osmolaridade urinária vem com o tempo caindo em desuso, mas ainda são muito cobrados em prova. Então, aquele paciente que tem uma IRA pré-renal, ele quer reabsorver sódio e água para melhorar a sua perfusão, melhorar a sua volemia, e como na pré-renal não tem lesão estrutural, ele consegue. Consequentemente, eu vou ter sódio na urina baixo, fração de excreção baixa e a osmolaridade fica alta porque eu retenho água e, consequentemente, a urina fica concentrada. Na NTA é o contrário. O túbulo lesado não consegue reabsorver sódio e água. Perde sódio na urina, sódio urinário fica alto, a fração de excreção fica alta e a osmolaridade fica baixa. Pouco usado na clínica, mas ainda muito cobrado em provas, ok? Estou com um paciente com IRA, fiz exame de urina e tem lá hematúria, proteinúria e leucocitúria, o que a gente chama de urina proliferativa. Pensar nessas 3 entidades, nefrite intersticial aguda, as glomerulonefrites que formam crescentes e vasculites, aquelas doenças relacionadas ao ANCA. Nenhum quadro de pós-renal ou pré-renal cursa com hematúria, proteinúria e leucocitúria. E muitas vezes, o paciente está anúrico, vou nem colher o exame de urina. Qualquer pouquinho de urina já é suficiente para a gente avaliar essas entidades, ok? Dentro ainda dessa questão de IRA, trazendo uma coisa que nem é tão novidade assim, do mesmo jeito que existe biomarcador
para a TEP, que é o dedímero, tem o biomarcador para infarto, que é a troponina, a gente tem biomarcadores urinários para dar o diagnóstico de IRA mais precoce ainda, quando o túbulo começou a ter seu processo de lesão antes mesmo de evoluir para o MNTA. Então, já existe esse nefrocheck aí, que é a evolução desses biomarcadores, começou com NGAL, KIN1. Hoje, esse aparelho, o paciente, por exemplo, sofreu submetido a uma cirurgia cardíaca, que classicamente é uma cirurgia que evolui com IRA. Você pega uma amostra da urina desse paciente, passa nesse aparelho, ele vai identificar a presença dessas duas proteínas, o TIMP2 e o IGF-BP7. Dano positivo é o marcador mais precoce de IRA. Antes da redução da diurese, antes da elevação da creatinina, a gente consegue antever o problema. Mais uma vez, o exame de urina ajudando a gente muito no diagnóstico da injúria renal aguda. E outra coisa que aparece no exame de urina é a presença de cristais, que no contexto de IRA pode ser comum com algumas entidades. Por exemplo, cristais de ácido úrico que podem estar aí presentes em situações como síndrome da lise tumoral. Só que esses cristais, muitos relacionados até mesmo medicamentos, né? Esses são aqui alguns exemplos de medicamentos que evoluem com cristal e pode dar, por exemplo, insuficiência renal aguda. Por exemplo, paciente com intoxicação de vitamina C pode formar cristal de oxalato na urina e isso ter clínica. Pacientes aí que têm abuso de aciclovir, indinavir, sulfadiazina, esses medicamentos causam lesão renal aguda por precipitação de cristal. E nesse caso, o exame de urina ajuda muito no diagnóstico. Então, o exame de urina, pessoal, ele também é muito importante nas doenças renais. Casos aí de pré-renal, nefrite intersticial aguda, na síndrome nefrótica, é extremamente importante, na síndrome nefrítica, nefropatia do cristal, em todas essas situações, o exame de urina ele é fundamental para a gente chegar no diagnóstico. E já que a gente, apesar da gente não ser uma aula de IRA, mas como a gente está falando aí de armas, instrumentos diagnósticos, lembrar que na IRA, que é a principal urgência nefrológica, além da creatinina, ureia, urina 1, sempre solicita potássio e os demais eletrólitos, mas muito cuidado com o potássio. IRA com potássio alto é causa de mortalidade, o potássio alto é extremamente tóxico para o coração. Pedir gasometria venosa é um exame que muitas vezes também é negligenciado. Não precisa ser arterial para o rim, eu quero ver o bicarbonato. Se o bicarbonato estiver baixo, é indicação de reposição na IRA. Hemograma, que me ajuda a diferenciar a doença renal aguda da crônica. Avalie hemólise, que está associada a várias formas aí de insuficiência renal aguda. E pensando em etiologias específicas, como rabdomiólise, eu vou dosar CPK, síndrome da lise tumoral, doso ácido úrico, DHL, pensando nas causas aí de hemólise, marcadores de glomerulopatia. Então, lembrar que na urgência e emergência, ureia e creatinina sempre, mas ureia, creatinina e urina 1 sempre, mas lembrar também desses demais exames aí que são fundamentais. Mensagem final que eu queria deixar para vocês é que para a questão de identificação de lesão renal é muito fácil. Eu preciso de uma creatinina e todo ano a Sociedade Brasileira de Nefro, a Sociedade Internacional de Nefro falam para a gente bater nessa tecla como está a sua creatinina. 70% dos pacientes com doença renal crônica são diagnosticados em fases avançadas ou terminais, ou seja, onde não dá para fazer nada. Muitas vezes uma dosagem de creatinina já é suficiente para o diagnóstico, para esse paciente fazer o acompanhamento. Então, quem acompanhar pacientes que estejam hipertensos, diabéticos, pacientes com histórico de glomerulopatia na família, uso crônico de ANES, sempre pergunte, você já fez sua creatinina? Porque isso é fundamental e muito fácil para o diagnóstico. E o exame de urina, principalmente com a dosagem de microalbuminúria. A microalbuminúria é um marcador de lesão do rim, está associado com maior risco cardiovascular e deve também fazer parte do exame de rotina. Então, nessa aula onde a gente fala da importância do exame de ureia, creatinina, urina 1, urocultura na urgência e emergência, lembrar da importância desses exames também, não só na urgência e emergência, mas principalmente na avaliação do paciente com doença renal crônica. Beleza? Mas são essas as informações que eu gostaria de passar. Eu agradeço novamente o convite do pessoal das ligas aí de Jataí. Espero que seja um excelente evento e fico aí à disposição para vocês para novas palestras ou outras possibilidades de aulas. Tá bom, pessoal?
Obrigado aí pela atenção, boa noite.